A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados, às 10 horas, da web rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. E vamos que vamos, com coragem, né? Tocar o terror mais uma vez. Tudo bem, Carol? É isso aí, tudo ótimo, Rodrigo, muito bem. Então vamos nos colocar, desde esse primeiro momento já, em oração, em sintonia com o nosso Deus, acolhendo todos os pedidos de oração dos nossos ouvintes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou ainda no meu site, raimann.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre cooperador da verdade. O programa é transmitido por 3 web rádios, como eu falei lá no início. Mas se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio ou ainda trabalha numa rádio comunitária ou até mesmo numa rádio comercial e gostaria de transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas, né, Carol, mandar uma mensagem para nós lá na página do Facebook para que possamos divulgar o dia e horário da transmissão. E nós temos um quadro que fala sobre a vida dos santos e nós resolvemos começar falando sobre os santos doutores. Doutor da Igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da Igreja difere do de padre da Igreja.
pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por escritos, foram honrados com tal título por desígnio da Igreja. No último programa, nós falamos de São Jerônimo, o autor da Vulgata. A vida dos santos. Carol, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? Foi Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Conta para o povo então, Carol, um pouco sobre a vida de Santo Agostinho. Então vamos lá. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, em 354. Filho de Patrício, convertido, e da cristã Santa Mônica, a qual rezou durante 33 anos para que o filho fosse de Deus. Eita Deus, 33 anos essa mulher rezando pela conversão do filho, hein? Vê como uma mãe, né? Não desiste do filho. Não desiste mesmo. É isso aí. E aí aconteceu que Agostinho era de grande capacidade intelectual, profundo, na verdade, porém preferiu saciar o seu coração e procurar suas respostas existentes tanto nas paixões como nas diversas correntes filosóficas e por isso tornou-se membro da seita dos maniqueus. Com a morte do seu pai, Agostinho procurou se aprofundar nos estudos, principalmente na arte da retórica. Sendo assim, depois de passar em Roma, tornou-se professor em Milão, onde, envolvido pela intercessão de Santa Mônica, acabou frequentando por causa da oratória os profundos e famosos sermões de Santo Ambrósio. Até que, por meio da palavra anunciada, a verdade começou a mudar a sua vida. O seu processo de conversão recebeu um empurrãozinho quando, na luta contra os desejos da carne, acolheu o convite: toma e lê. E assim encontrou na palavra de Deus, Romanos 13, versículo 13, a força para a decisão por Jesus. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, não vos abandoneis às preocupações da carne para lhe satisfazerdes as concupiscências. Santo Agostinho, que entrou no céu com 76 anos de idade, no ano de 430, converteu-se com 33 anos, quando foi catequizado e batizado por Santo Ambrósio. Depois de perder a sua mãe, voltou para a África, onde fundou uma comunidade cristã ocupada na oração, estudo da palavra e caridade. Isto até ser ordenado e bispo de Hipona. Santo, sábio, apologista e fecundo filósofo e teólogo da graça e da verdade. Santo Agostinho, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia até contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto.
Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As lições que extraímos do mistério da ascensão do Senhor são 3, a saber, humildade, eficácia e desapego. Primeiro, assim como Cristo se escondeu de seus discípulos, inaugurando outra espécie de presença entre eles, não mais aquela sensível, senão outra mais elevada, através da fé. Também nós precisamos nos ocultar, se quisermos efetivamente ascender com Ele aos céus. Isso aponta tanto para a virtude da humildade, por meio da qual nos ocultamos à vista dos outros e procuramos unicamente o louvor de Deus, quanto para a vida de oração, como ensinou Jesus. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido. Quem ama de fato tem necessidade de estar a sós com a pessoa amada, tratando intimamente com ela, conforme dito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para os amantes é necessária a solidão. Esse escondimento é o que dá eficácia ao nosso apostolado. Assim como o escondimento de Cristo nos céus foi fecundo para os seus apóstolos, como ele mesmo havia anunciado: é de vosso proveito que eu me vá. As nossas obras, igualmente, só terão frutos se nos unirmos a Deus através da oração. De nada servem as preocupações e a agitação de Marta, sem o repouso aos pés do Senhor e a escuta da palavra, que são a parte de Maria, a única área, e a que não lhe será tirada. No seio da igreja também, a vida contemplativa é como o coração de toda a sua atividade apostólica. É por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus, mesmo vivendo durante toda a sua vida em uma clausura, pôde ser proclamada padroeira das missões. Ela tinha descoberto o seu lugar no coração da igreja, o amor que dá forma a todas as obras cristãs, sejam quais forem. Por fim, a última e mais importante lição que nos ensina este mistério é o desapego do mundo. Dom Divo Barsotti dizia que uma folha grudada à árvore não é levada pelo vento. Pode até ser agitada para lá e para cá, mas não voa. Se quisermos ascender com Jesus ao céu, precisamos abandonar o que é terreno, romper os laços que nos prendem a este mundo e que impedem a nossa elevação espiritual. Embora a expressão desapego pareça muitas vezes severa, trata-se ela simplesmente de um sinônimo para liberdade interior, já que o apego às coisas terrestres nos conduz justamente à escravidão. Desprendamo-nos, portanto, tendo diante dos olhos o desprendimento de Cristo, que é o nosso modelo. E essa belíssima reflexão sobre a passagem do Evangelho que nós lemos hoje pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o Opressor. Nós somos os cooperadores da verdade. E na abertura de nosso programa fala sempre em hermenêutica da continuidade. Nós temos explicado bastante isso aqui no programa. Vai chegar uma hora, Maria Carolina, que eu não vou mais explicar, não. Chega de explicar o que significa isso, que todo programa eu explico, toda semana. Mas é que a gente sempre sabe, né? Tem pessoas que estão começando a escutar o programa agora e tal, né? Vai chegar um ponto que eu vou dizer assim, ó, você quer saber o que é hermenêutica da continuidade? Escuta os programas antigos, né? Porque eu não vou explicar mais. Mas presta atenção, o Concílio Vaticano II é apenas o 21º Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Mas existe um grupo de babaca por aí, tá? Um bando de idiota que acredita que os outros concílios perderam o valor completamente depois do Vaticano II, como se ele inaugurasse uma nova era dentro da igreja. E nós, seguindo o apelo do Papa Emérito Bento XVI, queremos fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas, presta atenção,
Nada mudou com o Concílio Vaticano II. Nada mudou. Ah, peraí, professor Haiman, mas agora, depois do concílio, não se usa mais véu. Depois do concílio, padre não usa mais batina. Depois do concílio, freira não usa mais hábito. Depois do concílio, ora, vai catar coquinho. Vai ler os documentos do concílio, que aí você vai ver que não mudou nada, que quem mudou foi um bando de irresponsável e desobediente, que quis se aproveitar do tal do espírito do concílio para fazer de conta que estava inaugurando uma nova era, mas na verdade, mesma igreja de 2000 anos. Por procurarmos atender este apelo do Papa Bento XVI é que nos chamamos Cooperadores da Verdade, que é o lema da ordenação episcopal de Joseph Ratzinger. E no seu brasão, entre outros símbolos, tem uma concha. Quem já visitou a nossa página lá no Facebook também viu que a logo do programa tem a mesma concha. Ah, a concha também, hein? Vai chegar uma hora que eu vou parar de explicar qual é o significado dela, mas tudo bem, vamos lá, né? A concha ela também é conhecida como vieira e tem 3 significados. O primeiro de cunho teológico, recorda a passagem de Santo Agostinho, que quando estava lá meditando sobre a Santíssima Trindade, ele encontra uma criança na praia, que com uma concha procurava por toda a água do mar num buraco cavado na areia. O segundo significado da vieira é o do peregrino, que é um simbolismo que Bento XVI quer manter vivo no segmento das pegadas de São João Paulo II, grande peregrino em todas as partes do mundo. E por último, a vieira também é o símbolo presente no brasão do antigo mosteiro beneditino de Schotten, perto de Ratisbona, na Baviera, ao qual o Papa Emérito se sente espiritualmente muito ligado. A vieira, por ser de ouro, simboliza nobreza, autoridade, premência, generosidade, ardor e descortínio. Coisa que todo cooperador da verdade deveria ter, né? Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Saiba suportar as dores para poder participar dos sofrimentos de Cristo. Orando com Padre Pio. Mas por que é importante participarmos dos sofrimentos de Cristo? Padre Pio, São Francisco de Assis e outros foram estigmatizados, ou seja, receberam em sua carne as marcas da paixão de Nosso Senhor. Feridas abertas que doíam profundamente e sangravam noite e dia. Podemos dizer que esses santos, verdadeiramente em sua carne, puderam participar dos sofrimentos de Cristo. Mas nós também podemos, se não na carne, no Espírito. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, nos diz: alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Se em tudo devemos ser imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo, pregando a sua palavra, vivendo como ele viveu, curando os enfermos, visitando os doentes, levando alimento a quem tem fome, roupa a quem tem frio, batizando todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também devemos sofrer como ele sofreu, e assim tornar-nos com ele corredentores. Mas como é difícil sofrer, né? Qualquer dorzinha, qualquer coisa que nos incomoda, a gente já quer tomar um remédio imediatamente, a gente quer o alívio imediato daquela dor, a gente cai na tentação de orar pedindo a Deus para que nos liberte daquela dor, daquele sofrimento. E são sofrimentos tão pequenos, né? Eu acho que às vezes a gente é tão mesquinho porque não consegue suportar aquela dor, não consegue suportar aquela enfermidade, quando na verdade deveríamos suportar calados, né? Sem reclamar, de forma até que o outro nem percebesse que nós estamos com dor. De repente você está com aquela dor de cabeça, chegar em casa já brigando com todo mundo, descarregando, porque eu tô que eu não aguento de dor de cabeça. No silêncio do seu coração, oferecer aquela dor pelas almas do purgatório, oferecer aquela dor pela conversão dos pecadores, ser realmente corredentor, né? Sofrer junto com o Cristo, em silêncio, sem reclamar, sem murmurar.
Tem uma música muito famosa do Padre Zezinho, Carol, que o refrão diz assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Essa música eu acho que todo mundo conhece, né? Até inclusive enquanto eu falava, o amigo ouvinte lá do outro lado imaginou até a melodia, né, da música. Eu acredito que todos nós gostamos muito dessa canção, mas tem uma coisa que me intriga. Não quero criar treta aqui com o Padre Zezinho, não. Mas por que não inclui nesse refrão sofrer como Jesus sofreu? Talvez o Padre Zezinho, em sua sabedoria, já tenha incluído de forma não implícita quando diz sentir o que Jesus sentia, né? Pois, ao sentirmos o que Jesus sentiu, estaremos também sofrendo, junto com ele, as dores do Calvário. Estaremos sofrendo as humilhações, sentindo as dores da flagelação, recebendo com ele a coroa de espinhos, carregando com ele a pesada cruz e sendo com ele crucificados por amor. Coisas em nossa vida devem ser vividas com Cristo, por Cristo e em Cristo. Daí é que fica difícil entender por que algumas pessoas só querem viver a glória. Só querem para si as bênçãos, as graças, as curas, os milagres, os prodígios, os sinais de nosso Senhor, mas sem passar pela cruz, sem ao menos olhar para a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever para os romanos, diz: e, se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Soframos com ele para que também com ele sejamos glorificados. Não se chega à glória, não se chega à ressurreição sem passar pela cruz, sem passar pela dor, pelo sofrimento. É condição fundamental para que sejamos glorificados, ou seja, para que um dia sejamos contados pela graça de Deus como dignos de ir para o céu, que soframos com ele. E isso Paulo já sabia há quase 2000 anos. E o mesmo apóstolo, ao escrever aos Gálatas, diz: estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. E Padre Pio, assim como São Francisco de Assis, também pode dizer esta mesma frase do apóstolo Paulo. Mas e nós? Será que estamos vivendo por nossas próprias vontades, nosso próprio desejo, nossos próprios impulsos e caprichos? Ou estamos pregados à cruz de Cristo e participantes do sofrimento dele? Aprendemos a suportar as dores para que Cristo viva em nós? É de se pensar, né? É de se pensar, de colocar nas nossas orações. E este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E se você também gostaria de anunciar sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. Carol,
Agora que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade. Eu também. Né? Eu sei que você gosta, que é quando nós meditamos sobre nosso seráfico pai, Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia, as pessoas parecem que se esqueceram da essência da virtude da obediência, né, Carol? Para São Francisco, a obediência era a mais importante das virtudes. Mas vemos que os filhos não obedecem aos pais, os alunos não obedecem a seus professores, os cidadãos não obedecem às autoridades constituídas, os condôminos não obedecem às leis do condomínio, né? E a Carol aqui como subsíndica é que sabe muito bem disso, né, Carol? É verdade. E todos querem fazer as suas próprias regras. Furam filas, estacionam em vagas para idosos ou deficientes e assim por diante. Na igreja não é diferente. Não querem obedecer ao Papa, ao magistério, aos documentos litúrgicos, etc, etc, etc. Mas pior do que tudo isso é quando o padre é completamente louco e quer fazer da missa um circo, e aí vem um idiota e diz que tem que obedecer porque afinal ele é o padre. Mas de fato, devemos obedecer somente a quem é obediente. É que havia um frade lá nos tempos de São Francisco que acreditava que se ele possuísse alguma coisa que foi escrita pelo Santo de Deus, nem que fosse apenas um pequeno pedaço de papel, ele iria conseguir se livrar de uma tentação. E Francisco, sem nunca ter ouvido falar disso, mesmo porque o frade nunca teve coragem de revelar a ninguém o seu desejo, foi avisado pelo Espírito Santo e chamou o frade em particular. Deu-lhe uma folha com louvores que ele havia escrito a Deus. Este mesmo frade, tempos depois, queria o hábito do santo. Esse frade pensou consigo mesmo: o pai está para morrer. Minha alma ficaria muito consolada se depois de sua morte eu tivesse uma túnica do meu pai. Mas ele apenas pensou, ele não disse nada. E mesmo assim, Francisco lhe chamou e disse: dou-te esta túnica, recebe-a e passará a ser tua. Vou usá-la enquanto estiver vivo, mas será tua quando eu morrer. Sabe que isso é muito interessante, porque o Espírito Santo, ele revelava essas coisas para Francisco, e Francisco vinha ao encontro das pessoas e satisfazia esses desejos que parecem tão bobos assim, né? Porque eu queria um pedaço de papel que tivesse sido escrito por São Francisco. Quando o Francisco morrer, eu queria ter uma túnica de São Francisco, né? Mas que faz a gente pensar, né, Carol, como Deus é bom o tempo todo, né? Como Deus, os desejos mais bobinhos do nosso coração, as coisas mais pequeninas, e vem sempre nos atender. Também como as grandes coisas, claro. Mas assim, coisas mínimas assim, que às vezes você não fala para ninguém, você não comenta com ninguém, mas você pensa, eu queria tanto que tal coisa acontecesse, uma coisa boba, né? E aí você chega em casa e pum, aconteceu, né? Ou você chega lá no trabalho e bem aquilo que você tinha imaginado aconteceu. Parece que a gente planeja assim algumas coisas mentalmente, né? E Deus, ele ouve aquilo, e você nem colocou em oração, mas só você pensou, né? Deus ouve aquilo e acolhe no coração dele, diz: não, isso realmente vai ser bom para esse meu filho, e ele vai lá e te dá esse presente. Quantos presentes que nós recebemos de Deus todos os dias! São incontáveis, são inumeráveis, assim, é uma coisa absurda mesmo. O quanto Deus é bom, o quanto Deus vem nos cumulando de bênçãos, de graças a todo momento, todo momento. Nós vemos como o Espírito Santo de Deus revelava as coisas a nosso seráfico Pai, de forma que ele podia saber
o que se passava nos corações, podia penetrar nos pensamentos e descobrir os desejos mais escondidos. E tudo isso porque São Francisco era obediente e tinha a obediência como regra de vida. Uma ordem não deve ser questionada. Viu, Maria Carolina? Quando seu marido te der uma ordem, não pode questionar. Não deve ser questionada na ordem, tá vendo? Claro, sim. Muitas vezes, quando nossos superiores nos dão uma ordem, queremos inventar culpas para não fazer. Pensamos tratar-se de algo que está além de nossas capacidades ou até mesmo que é algo injusto. Quando temos capítulo eletivo nas fraternidades locais, é muito comum vermos irmãos sendo escolhidos para representar a fraternidade em cargos no conselho e simplesmente negarem. Não querem assumir, acham-se incapazes. São, sim, pessoas de pouca fé, que não percebem que quem capacita é Deus. E que se hoje elas acham que não tem condições, que não tem tempo ou sei lá o que, Deus vai dar um jeito. Certa vez, Francisco queria comer aipo. Ui, eu não gosto de aipo. Você gosta de aipo? Não, eu nunca comi, eu acho. É? Mas que desejo estranho, né? Comer aipo. Se um dia forem contar a minha história, um dia o professor Raimann queria comer uma carne de porco, né? Um belo pedaço de bacon, né? Uma costeleta. Mas aipo, Francisco... Mas tá bom. Francisco queria comer aipo. E o cozinheiro veio com uma desculpa esfarrapada. Os aipos estavam acabando, dizia ele. São raros. Mal consigo achar um de dia, quanto mais à noite. Né? O Francisco queria o aipo de noite ainda. Quantas desculpas as pessoas gostam de dar para não fazer as coisas, não é mesmo? Aqui a gente costuma usar um verbete aqui, não sei nem se chega a ser um ditado, que a gente diz a desculpa do amarelo. É uma coisa bem aqui de Itajaí. Eu nunca entendi isso aí, o que significa essa desculpa do amarelo. Mas falam bastante por aqui, né? Que quando a pessoa não quer fazer alguma coisa é a desculpa do amarelo. Tem gente que eu conheço que sempre tem razão. Sempre uma desculpa, sempre tem uma justificativa para os seus erros e pensam que nunca estão erradas. Principalmente os padres, né? Tá cheio de padre por aqui que pensa desse jeito. Pois bem, São Francisco de Assis então disse para o cozinheiro ir no escuro mesmo e catar qualquer erva que encontrasse pela frente, mesmo que não desse para distinguir o que ele estava colhendo. E não é que no meio das ervas que ele trouxe tinha um aipo? Eita Deus! E São Francisco nos dá uma belíssima lição quando diz: irmãos caríssimos, cumpri as ordens sempre à primeira palavra, sem esperar que sejam repetidas. Não fiqueis pensando na impossibilidade, porque mesmo que eu desse alguma ordem acima das forças, a própria obediência tem suas forças. A própria obediência tem suas forças. Por isso que às vezes a gente dá uma ordem para um filho, por exemplo, e esse filho acha que não vai conseguir fazer, acha que aquilo ali não é possível, quer questionar, quer perguntar, quer inventar uma desculpa esfarrapada para não fazer, ou quer que você explique melhor. Não, mas o que você quer dizer com isso e tal, e não sei o que, e tudo mais. Faz o que eu mandei e pronto. Né? É assim, cala a boca e vai fazer logo o que eu mandei, que você vai ver que vai dar certo. Porque a própria obediência tem as suas forças. Se pensamos que não seremos capazes de realizar determinada tarefa que nos foi dada por nosso superior, façamos assim mesmo, sem questionar, sem esperar que seja repetida a ordem, mesmo que saiamos no escuro, sem saber exatamente o que iremos encontrar, como fez o cozinheiro. Pois a força que nos falta no corpo e na alma para cumprir a tarefa, a encontraremos na própria obediência. Quando Deus vê que estamos tentando fazer algo que talvez seja humanamente impossível, Ele vem em nosso auxílio e nos ajuda porque estamos sujeitos à virtude da obediência. A obediência sempre foi muito cara para São Francisco. E quantos franciscanos hoje em dia são teimosos e desobedientes? Desobedecem ao Papa, desobedecem à Igreja, desobedecem à regra de vida, desobedecem seus próprios votos evangélicos, não vivendo a pobreza e a castidade.
Mas também não sejamos hipócritas, não é mesmo? Devemos obedecer somente a quem é obediente. Vixe, Maria. Aí que mora o perigo, né? O seu pároco mandou você fazer algo que você sabe que está errado, você sabe que é antilitúrgico, sabe que fere a doutrina da igreja, né? Você sabe que vai contra o ensinamento do magistério, não obedeça. Não obedeça. Obedeça somente quem é obediente. E não quem é um ditador, um louco, arrogante, um padre que te nega a comunhão porque você está de joelhos, né? Um padre que se acha o dono da verdade. É isso aí. E a gente vê que tem, a Carol falou da comunhão de joelhos, né? Tem padre que não gosta de dar a comunhão nos lábios, não gosta de dar a comunhão quando a pessoa vem recebê-la de joelhos. E aí ele instrui os seus ministros extraordinários da comunhão a fazerem o mesmo. E aí o ministro, coitadinho, diz assim, não, eu tenho que obedecer o padre, porque é o padre que manda. Ele é um desobediente, ele está indo contra as normas da igreja. Porque você tem direito de receber a comunhão nos lábios e de joelhos, sim. Receber a comunhão nas mãos é a forma extraordinária, é uma exceção. Então, se o seu padre vem dizer que não pode, ele está sendo desobediente, você não tem que obedecer alguém que não obedece. Agora, Jesus sim, esse é o cara, hein? Esse foi obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Assim sabemos que podemos obedecê-lo imediatamente sem hesitar. Os frades podiam obedecer cegamente a Francisco de Assis, porque não havia neste mundo, depois de Jesus, ninguém que tivesse sido mais obediente. Aprendamos com São Francisco. E sejamos obedientes mesmo quando nos parecer impossível, pois quando algo vem de Deus, até no meio das pedras, os aipos nascerão. Que assim seja. Amém. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, hein, Carol? Porque, olha, essa aguinha aqui não tá com nada, hein? Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Bierbaum abacaxi. Abacaxi, Carol? Pois então, a gente anda vendo vários sabores assim inusitados, né? Tô bem curiosa para saber. As fruit beers são bastante populares nas regiões de influência da escola alemã, especialmente entre as mulheres. E essa é uma tentativa da Bierbaum de fazer uma fruit beer alemã, mas utilizando o abacaxi, que é destinada também a refrescar. A cerveja é um tanto enjoativa, talvez um leve amargor ou então uma acidez mais elevada poderiam melhorá-la. É uma cerveja do tipo fruit beer, tem o teor alcoólico baixíssimo, aqui ó, 4,8%, nível em long neck de 355 ml e a temperatura sugerida para degustação bem gelada, pois trata-se de um refresco. Eu estou bem curioso, sabe, porque a leitura que a gente fez aqui de que trata-se de um refresco, é como se fosse um suco, né? Um suco de cevada com abacaxi, quem sabe, né? Essa cerveja ela apresenta uma coloração típica dourada, clara, translúcida e com um creme bem formado e de boa persistência para o estilo. No aroma abacaxi em calda e algumas notas de malte doce. No sabor, a mesma toada com malte leve e notas de abacaxi doce. O final pede um amargor que não vem. Corpo leve e carbonatação evidente.
Eu tô vendo aqui, realmente, ela é bem clarinha, né? Parece bonita, né? Uma aguinha até, né? A gente percebe assim, mexe um pouquinho o copo, né? Você percebe que ela é bem líquida mesmo, assim bem... como é que eu poderia dizer, para expressar isso aqui melhor? Tem algumas cervejas que elas são espessas, né? E essa aqui não, ela é bem, bem líquida mesmo. Faz até uma espuminha como se fosse um suco mesmo de abacaxi. E tem um cheiro de abacaxi, você sentiu o cheiro? Uhum, muito forte. Vamos experimentar então? Vamos. Olha, de fato, parece que jogaram suco de abacaxi dentro da cerveja, né? Mas eu gostei, viu? Eu não fiquei esperando esse amargor ali que faltou, né? Como diz o texto. Eu gostei. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. E agora chegamos ao quadro que costuma dar o que falar aqui no programa Cooperadores da Verdade. Sempre causando polêmicas. A hora da treta. A figura paterna e seu indispensável papel na educação dos filhos e filhas. Xiii, as feminazes piram, hein? Além das funções tradicionais designadas aos homens como provedores do lar e figura paterna no desenvolvimento dos filhos, a vida do século XXI lhes confiou novas tarefas que os levam a envolver-se mais ainda na família. O papel do pai deu um giro positivo em muitos aspectos. No geral, o pai hoje tem as mesmas responsabilidades que a esposa no lar. Está junto na criação dos filhos, faz compras, troca fraldas, ajuda nas tarefas escolares, transporta crianças, etc. Faltou alguma coisa aí, Maria Carolina? Mas isso se deve, em parte, à inclusão também da mulher no mundo do trabalho, né? O que deu ao pai a possibilidade e também uma certa obrigação, né, de assumir novas funções dentro da família. As grandes beneficiadas dessa mudança são certamente as esposas, ao trabalhar em equipe com os seus maridos, filhos e a família inteira, né, como instituição e base da sociedade. Por isso, dadas as circunstâncias da vida moderna, os homens têm algumas prioridades. Número 1. Uso do tempo. O equilíbrio entre família e trabalho é uma das maiores dificuldades dos pais. Muitos reclamam da falta de tempo para estar com os filhos, pois, na verdade, é algo que querem fazer. Frente a este desafio, vale a pena recordar a máxima: trabalhamos por eles e para eles, não os percamos no caminho. Dessa maneira, a prioridade volta a ser a família e o trabalho ocupa o lugar que lhe corresponde. Mas muitas vezes nós temos a necessidade de trabalhar em períodos nada convencionais. Então, de repente, imagina aquele homem que trabalha, aí faz um turno da meia-noite às 6 da manhã, né? É o horário que o filho está dormindo. Aí ele chega em casa, ele quer dormir, é o horário que o filho está acordado. Então, mas você não teve aquele tempo para curtir o seu filho, né? Eu, por exemplo, dou aula de manhã, à tarde e à noite. Claro que à noite não são todos os dias, mas tem dias, então, que quando eu chego em casa, o meu filho já está dormindo. E eu percebo que ele reclama, não reclama, Maria Carolina? Ele meio que já sabe, né, quais são os dias e até na hora do almoço, assim, quando ele chega em casa do colégio, ele já comenta: e hoje o papai não vem, né? Ele já, assim, né, acaba refletindo no comentário dele já uma certa tristeza, né? E essa tristeza, ela é recíproca, né? Porque eu estou lá no trabalho, estou dando as minhas aulas e tal, e estou pensando em casa, né? Estou pensando na esposa, estou pensando no filho. E, claro, a gente trabalha com grande alegria, mas a vontade de estar com a família é muito grande, né? Então, a gente sabe que quando a mulher foi para o mercado de trabalho, ela também teve
esse rompimento, digamos assim, com a criação dos filhos, porque ela teve que deixar ou na casa da mãe, né? Ou de repente deixar na creche e ficar com ele somente no período da noite. Algumas mulheres tiveram a facilidade de trabalhar aí só meio período para ficar o outro período com o filho, mas verdadeiramente nós já falamos isso aqui em outros programas. O ideal mesmo é que a mulher não trabalhe, é que a mulher fique em casa para cuidar da casa e dos filhos, né? Porque se a mulher ficar em casa ajudando os filhos nas tarefas escolares, ajudando os filhos na sua educação, né? Ajudando-os a trocar de roupa, né? A tomar banho, enfim, né? Essa criança ela terá uma educação muito melhor do que se ela simplesmente for jogada lá numa creche, né? E ser criada por outras pessoas que não são da família. E mesmo quando fica com a avó ou com um outro parente, não é a mesma coisa. Porque a avó trata tão bem, cuida, mas também mima, né? Também estraga. Diz que o papel da avó é esse, né? Que é estragar, né? Mas de certa forma você percebe que volta lá da casa da avó já diferente, já com hábitos diferentes. Então o ideal mesmo é que seja criado pela mãe. E o pai sai como o papel do provedor, o papel daquele que vai buscar o sustento para a família. Mas, logicamente, que nesses tempos que nós vivemos, o pai também tem um papel fundamental na criação dos filhos. Nós vimos aqui no começo que falava sobre trocar fralda, né, dar banho no bebê, ajudar numa série de coisas que o pai faz nos tempos de hoje com muita alegria, com muita satisfação. Talvez lá no tempo dos nossos avós, os pais não tivessem muito interesse em viver esse momento, né? Isso é coisa de mulher, a mulher que vai fazer, a mulher que vai cuidar da criança. A gente vê até, recorda-se até de situações assim de o marido ir dormir e aí a criança acordar chorando no meio da noite, né? Não, é com você, o marido fingia que estava dormindo, né? Hoje não, hoje em dia o pai levanta de noite, vai lá, vai ver o que a criança quer, né? Se está doentinha, se está com dor, se precisa de um remedinho, se está com fome, né? Enfim, faz parte isso tudo do equilíbrio, né? O homem busca entre a sua família e o seu trabalho. Além disso, é preciso revalorizar aquelas pequenas e cotidianas oportunidades, como refeições, deslocamentos de carro, hora de dormir, entre outras, e tirar o maior proveito possível delas, estabelecendo assim uma comunicação mais íntima entre pai e filhos. É preciso, além disso, que esse seja um tempo de qualidade e que se consegue apenas com vontade e dedicação. Por conseguinte, ao chegar em casa, é preciso desligar a televisão, guardar o celular, o tablet e aproveitar os poucos minutos que se tem com as crianças antes de que elas vão dormir. Isso é muito importante, viu, Maria Carolina? Porque, de fato, a gente chega em casa e tem já uma série de tarefas para se fazer em casa também, né? Você passou o dia inteiro trabalhando, mas você chega em casa e você ainda tem outras coisas para realizar. Então, essas outras coisas que você tem para realizar, procurar sempre fazê-las depois que os filhos já forem para a cama. Normalmente, os filhos vão dormir bem cedo, né? Então, aproveitar aquele momento ali, por mais que o seu dia no trabalho foi cansativo, que você está estressado, está com dor de cabeça, mas assim, para dar um pouquinho de atenção para as crianças, né? Naquele seu momento, customizar o tempo, né? O número 2, ser pai, não amigo dos filhos. Alguns pais modernos, na hora de educar os filhos, tentam mudar certos esquemas com os quais foram educados e se propõem a cultivar uma relação mais próxima com eles, especial com os meninos. Ainda que a intenção seja maravilhosa, isso não pode ser confundido com o desejo de ser amigos dos filhos. Também é inconveniente assumir uma atitude que leva os pais a se comportarem como os filhos, tentando estar no seu nível quanto à moda, o léxico e o trato com os amigos dos filhos. Então, porque o meu filho se veste dessa forma, então eu vou me vestir igual ao meu filho, né? Porque o meu filho deixou o cabelo desse jeito, eu vou também deixar o meu cabelo igual ao do meu filho. Não, tem que ser bem claro,
né, neste relacionamento que existe aí uma hierarquia, né, que existe o pai, que existe o filho, que existe quem manda, existe quem obedece, né, que vocês brincam juntos, que vocês conversam juntos, que vocês riem juntos, mas que vocês não são amigos, vocês não estão no mesmo nível. Vale a pena esclarecer que o compartilhar atividades com os filhos, ir a um jogo de futebol, levá-los às suas primeiras festas, jogar videogame com eles, ensinar-lhes a cantar, né, etc., é um espaço primordial, próprio de uma relação de confiança, mas não de amizade. E eu falo sempre isso pro meu filho. O Miguel já tá cansado de ouvir. E eu digo para ele, tá pensando que tá falando com quem? Com uma amiguinha sua da escola, né? Com uma criança qualquer? Não, sou tua mãe. Olha o jeito que fala comigo, né? Então, é bem por aí. E em terceiro, dar o exemplo. O pai é a primeira referência masculina dos filhos. E sua função varia em relação ao filho ou filha. Para as filhas, segundo explica a doutora Meg Meeker, autora do livro Pais Fortes, Filhas Felizes, o pai é o homem mais importante da filha. A relação pai e filha a preparará para relacionar-se com os outros homens. As filhas observam os pais como falcões. Não somente observam como eles as tratam, mas também como tratam a mãe. Se veem que o pai abre a porta para a mãe, a ajuda a limpar a cozinha e tem paciência, levarão tudo isso ao seu próprio casamento e, queiram ou não, de maneira consciente ou inconsciente até, vão reproduzir este modelo. As filhas aprendem como devem ser tratadas ao ver os seus pais, como, né, os seus pais tratam as suas mães. Isso é muito interessante porque, no nosso caso, nós não temos filhas, né? Nós temos 2 meninos, 2 filhos, 2 homens. E o homem você trata, né? E brinca, e rola no chão, e dá beliscão, e soco, e pontapé, e tal, e derruba, e coisa. E com a menina, né? Como será o comportamento, essa relação do pai com a menina? Desse exemplo que o pai tem que ser, desse modelo que o pai tem que ser, para que isso ajude, né, nos relacionamentos que essa menina vai ter depois no futuro. A gente sabe de casos de meninas completamente traumatizadas que não quiseram saber de namorado, de marido, porque acharam que todos os homens eram assim maus como foram os pais delas, né? Viram como o pai tratava mal a mãe, que batia, e etc, etc. Isso aí acabou traumatizando essas meninas, né? Quanto aos filhos, a função não é menos louvável. A figura do pai é determinante na transmissão do conceito de masculinidade aos filhos. Transmite o principal modelo a ser imitado e, conforme o observar, o filho adotará as condutas. Daí a transcendência disso, pois o pai é a referência. O filho precisa aprender do pai o papel que este exerce dentro da família, bem como as atividades relativas ao sexo. Ou seja, vai aprender a ser macho com o pai. O pai é macho, o pai é grosso, o pai xinga, o pai bate, o pai faz as coisas. O pai vai aprender com o pai. Aquele pai meio delicadinho também, que a gente tem por aí, uns paizinhos assim, né, meio sei lá o quê, também vão passar isso para o filho. E por isso que a gente vê, em muitos casos, quando o filho... o menino, ele é muito delicadinho. Eu vejo isso assim enquanto professor, né? Que eu tenho muitos alunos. O menino é muito delicadinho, é muito tal. Geralmente é criado só pela mãe, né? Não tem a figura masculina, está faltando aquele homem dentro de casa para dar o exemplo. E é por isso que o bom ou mau exemplo dos pais é determinante. Sua influência na transmissão de regras e valores os tornam peças-chaves na formação dos filhos. E essa belíssima reflexão sobre a figura paterna, ela se baseia em um texto que pode ser encontrado no site Aletheia. E agora a Carol tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí, região. É um convite muito lindo, que eu quero convidar a todos para participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constant, 425, no bairro Cabeçudas. De segunda-feira
As missas acontecem às 5 da tarde, aos sábados às 5:30 da tarde e aos domingos às 8:30 da manhã. E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Convidamos aos adultos, homens e mulheres, para participar da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. Convidamos também a todos os adolescentes e jovens a partir de 16 anos a participarem do grupo de jovens com espiritualidade teresiana, sempre no primeiro domingo de cada mês, logo após a Santa Missa das 8:30 no Carmelo Santa Teresa em Cabeçudas. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino, desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua imaculada conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor. Em ti, a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graça és tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez, peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com este apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Paz e bem.
Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.